Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqui nessa noite, amém? Bom, vamos iniciar com um recado muito importante. Aos irmãos que vão participar do coral, no sábado às 10 da manhã nós temos aqui nós vamos ter, como que fala, pastor? A gente combinou ali de falar, eu esqueci. Uma audição, não é a audição do ídolos não, tá, irmãos? É mais para ver qual é a voz que os irmãos cantam. Então, tipo assim, a gente vai precisar fazer, selecionar ali quem é contralto, quem é soprano, quem é tenor, quem é baixo. Então a gente vai precisar que todos os irmãos que deram os nomes para poder cantar estejam aqui no sábado às 10 da manhã, que o Wellington, o regente, vai estar aqui fazendo esse trabalho, amém? Curva essa cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, na sua presença, para contemplarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, agradecermos por mais esse dia, por mais essa semana que chega perto do fim. Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Ti, e nós amamos a Ti, nós amamos a Tua presença, amamos ao Senhor, e sabemos que todas as coisas, Deus, por mais que possam não dar certo, mas elas acabam dando no final, por causa da Tua misericórdia, por causa do Seu amor por nós. Então estamos aqui nessa noite para bendizer ao Senhor, para agradecer, seja pelas bênçãos, seja pelas lutas, e pedimos, ó Pai, que tudo que for feito aqui nessa noite seja feito para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome, que tenhamos liberdade e paz ao Te adorar, ao cantarmos a Ti, e pedimos, ó Pai, que a palavra fale conosco, fale aos nossos corações, e também agradecemos ao Senhor, porque nessa noite teremos a oportunidade de ouvir o quarteto dos irmãos aqui, e nós queremos que será bênção também, o Senhor falará através deles conosco. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Convido você a ficar de pé para que juntos adoremos ao Senhor com essa canção. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos tudo nosso ser a Ti. Vamos cantar desde o início, é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e
nós consagramos ao Senhor todo o nosso ser, tudo aquilo que nós temos. Nós oferecemos ao Senhor a nossa adoração, oferecemos a Ti a nossa devoção, a nossa fé. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor sempre ocupe o lugar de primazia nas nossas vidas. Fale conosco nessa noite, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar, pastor Isaías. Boa noite, a paz do Senhor, né? Que bom nós estarmos aqui numa quinta-feira, que bom que a chuva veio, né? Que bom que a chuva veio, Deus teve muita misericórdia de nós. Só lembrando, irmãos, próximo domingo pela manhã, vamos continuar nosso estudo Paredes do Meu Coração, e a irmã Eliane vai estar ministrando. Domingo à noite nós teremos a ceia do Senhor, com certeza será um grande culto de adoração ao Senhor. E hoje nós estamos felizes também, né? Nós temos o presente conosco, o quarteto vocal integração, né? E a nossa história foi muito engraçada, que nós conheci alguém numa festa de aniversário e me falaram de vocês. Falaram bem, né? Por isso vocês estão aqui. Então nós vamos ouvir o quarteto, eles vão estar se apresentando também. Sejam bem-vindos, né? Sintam-se na casa do Senhor. Amém? Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Amém? Deus seja louvado. Muito bom estar aqui nessa igreja maravilhosa. Muito obrigado, pastor Isaías. E essa música foi por especial esse pro convite. pastor, né? Foi especial para ele. Ele pediu, né? Ele pra perguntou. Há um mês atrás, aí ele falou: escuta, eu preciso que vocês cantem essa música aí. Eu falei: puxa, pastor, nós não passamos ainda, mas vamos ensaiar ela. E graças a Deus saiu, né? Deus seja louvado. Ele nos abençoou com essa música, né? Com certeza. Meu nome é David Martins. Trabalhamos ali no Colégio Adventista aqui de Pouso Alegre, na administração da escola.
faço a voz de primeiro tenor e é um prazer imenso estar aqui nessa igreja maravilhosa e também pelos ouvintes aí que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa abençoar você aí na sua casa, no seu lar, nessa noite. Que Deus abençoe. Graça e paz. O meu nome é Leslie Ramalho, eu faço a voz do segundo tenor aqui. A gente encaixou esse projeto, né, de louvar o Senhor por aí nas igrejas. E nós temos um ano praticamente, né? Fazer um ano agora. E Deus tem nos abençoado grandemente com esse ministério. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite também a todos que estão nos ouvindo lá pela internet. Eu me chamo Bruno, claramente eu sou o mais novo do quarteto, né? E também o mais bonito. E eu faço a voz do barítono aqui no Quarteto Integração. E também queria fazer um convitezinho para você. Se você tem Instagram, segue a gente lá no Instagram. Ou procura Integração Vocal, ou então @integracao vocal. Aí segue a gente lá que a gente está com a meta aí, né, de conseguir 15 seguidores esse ano ainda. Então, se vocês puderem ajudar, seria uma boa. Que a paz seja com todos os irmãos, amém? Que seja também com todos que estão assistindo a live nessa noite. Eu sou conhecido como Zaqueu, tá bom? Então, se você quiser me chamar na rua, lá fora, falar, Zaqueu, é como eu sou conhecido aqui, tá bom? Foi um apelido que me colocaram desde quando eu cheguei para Pouso Alegre. Viram alguma semelhança comigo com o baixinho lá da Bíblia e passaram a me chamar de Zaqueu. Então, aí ninguém me chama pelo meu nome, viu, pastor? Chama de Zaqueu. E eu já acostumei. Ele tem uma história muito parecida com a minha. Eu também um dia fui liberto para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, nós fazemos a voz aqui do baixo. Para nós, o baixo é a voz mais grave do quarteto, né? E para nós é um prazer. Eu fico muito feliz quando eu estou louvando o Senhor com meus irmãos na fé aqui. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar. Mas hoje eu já sei em quem eu posso confiar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Quero viver as palavras e unir o que falo ao que sou. Com o exemplo, meu mestre, que primeiro foi meu Salvador. Cansei de louvar como um perdedor ao lutar. Mas hoje eu sei onde eu posso estar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Essa é a minha
a pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Ele é a força pra mudar. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo da educação adventista. Depois, ele está falando depois lá. Ok. É sempre assim, né? Às vezes acontece uma coisa, mas a gente dá um jeitinho aqui, não tem problema. Então nós vamos cantar uma música agora, que ela fala da educação adventista. É o clipe para depois? É isso? Ok. Então pode ser a próxima música, não tem problema. Vamos lá. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me
Essa é pro final. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos, porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos.
Que bom, né? Ouvir hinos, né? Falando sobre Jesus, é bom demais isso. Naquele Jesus ali, eu seria eliminado de cara, né, amor? Respiração zero, né, Leandro? Pastor Carlos, por favor, né? Que bom que você está aqui também, para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Depois o quarteto vai estar cantando novamente. Que bom que você está aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos abençoe muito, né? Como Deus tem abençoado a nossa igreja, né? Amém. É. Você está bem, você acordou, né? Eu estou, agora sim. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, ó Deus, muito obrigado pelos hinos de adoração ao Senhor aqui. Pai, como é bom entender que só o Senhor é o único para receber a nossa adoração. Ó Deus, muito obrigado pelo sacrifício vivo de Jesus ali no Calvário por nós. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias na nossa vida também. Ó Deus, abençoa a vida do teu servo, que vai transmitir a nós o recado do Senhor. Ó Deus, fala através dele. E, ó Pai, que nós possamos sair daqui renovados, educados com a tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Nós vamos ministrar a palavra de Deus, é uma questão de muita responsabilidade. E eu confesso para os irmãos que ultimamente eu tenho sido bastante incomodado com relação a lidar com conceitos. Existe uma rede social chamada Facebook, onde lá você tem amigos. Provavelmente muitos de vocês aqui têm essa rede social. E aí eu pergunto se você se lembra quantos amigos você tem nessa rede social chamada Facebook. No meu caso, são mais de 3.500. E aí vem aquela pergunta: quantos já almoçaram lá em casa e quantos eu já almocei na casa deles? E aí nós veremos que o resultado é bem pequeno. Então, aquilo que o Facebook chama de amigos, na verdade, não passa mais do que contatos. Mas nós chamamos de amigos. E aí começa essa nossa dificuldade de lidar com conceitos. Então, é algo para a gente conversar. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre caráter. E eu dei o título à mensagem da seguinte maneira: coração, mais que uma bomba de sangue. E você que está com a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 19, nós vamos ler na Nova Versão Transformadora, que é a versão adotada aqui pela Igreja Batista Betel. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Peterson já está projetando aí. Diz assim o texto sagrado: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Então é uma coisa bastante importante para a gente fazer uma análise. Como está o meu coração? O que tem dentro dele? Ah, tem sangue. Não, agora trazendo para a questão espiritual. E ainda bem que tem sangue. Mas agora trazendo para a nossa questão espiritual. Porque aqui o escritor de Provérbios ele está fazendo uma analogia, ele está comparando. Ele está dizendo assim, olha, assim da mesma maneira que a água reflete o rosto de uma pessoa, assim o coração ele também vai demonstrar, vai refletir quem a pessoa é. Então é algo para nós analisarmos, para nós pensarmos à luz das Sagradas Escrituras, à luz do que a Palavra de Deus nos ensina e entender qual é a finalidade do coração na vida do cristão. O que esse coração quer dizer? O que isto implica? Por vezes você já disse a seguinte expressão: hoje eu estou com o coração apertado. Se você não disse, pelo menos você já ouviu ou conhece alguém que já utilizou-se dessa expressão: eu estou com o coração apertado.
Pensamentos expressos por meio de palavras refletem o verdadeiro caráter daquele que as expressou. Por isso a importância da gente tomar cuidado com aquilo que está entrando no nosso ser através dos nossos sentidos, principalmente visão, audição. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós andamos vendo, com aquilo que nós andamos ouvindo. Por quê? Porque são estas coisas que irão transformar o conteúdo do nosso coração. Triste o exemplo, mas está compartilhado milhares de vezes nas redes sociais, a situação daquela criança na cidade de Campinas. Onde nós estamos chegando? E ninguém sabia daquela situação? Os vizinhos não sabiam daquela situação? O conselho tutelar não tinha conhecimento? Onde está a igreja numa situação dessas? Então é algo para a gente analisar, para a gente refletir diante do que a palavra de Deus nos ensina, vez que nós, enquanto igreja, somos a visibilidade de um Deus invisível. Isso é fato para a gente entender. Nós somos as mãos, nós somos as pernas, nós somos os olhos, nós somos os ouvidos desse Deus invisível. Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. Me lembro uma vez na instituição que eu lecionava, e eu sempre promovi certas discussões junto aos alunos. E uma menina disse, eu não acredito em Deus. E uma das coisas que a gente sempre ensina, posso não concordar com o que a pessoa fala, mas sou obrigado a respeitar o que a pessoa fala. E aí eu ponderei com ela, falei, olha, muito interessante, mas eu gostaria de aprofundar. Qual o motivo? Por que você acredita que Deus não existe? E ela falou, se Deus existisse, nós não teríamos fome, nós não teríamos pessoas passando necessidade, nós não teríamos violência. E aí eu disse àquela aluna, isso não é culpa de Deus, isso é culpa minha e sua. Porque é muito mais fácil nós virarmos as costas para a realidade, é muito mais fácil nós atribuirmos a culpa a Deus. É muito mais fácil. E aí ela ficou espantada, porque até então ela não tinha imaginado uma resposta daquela forma. Mas é muito mais simples. Nós falarmos que a gente não age e, em virtude da nossa omissão, Deus não está presente. Mas é o contrário. Este é o ponto de que nós precisamos entender. E Cristo veio com essa finalidade de nos ensinar como nos portar como igreja. E aí nós começamos analisando o que é o nosso coração. Por quê? Porque palavras convencem, mas atitudes arrastam. Uma situação bem simples, eu gosto de ilustrar. Fica mais fácil a gente assimilar o conteúdo. Está um congestionamento. E você sabe que buzinar não adianta. Não vai empurrar o carro que está da sua frente. Então, esse conhecimento você tem. Essa palavra você já ouviu. Mas alguém buzina. O que os demais fazem? Buzinam juntos. Ou seja, é a atitude. O saber que não adianta buzinar, nós sabemos. Mas quando ouvimos alguém buzinar, a atitude dele nos impele, nos convence, nos arrasta a tomar atitudes parecidas. Então não adianta o cristão falar e não fazer. Em direito, nós costumamos usar o seguinte adágio, que está em latim, depois eu vou traduzir. Alegatio e non probatio, quasi non alegatio. Falar e não provar é a mesma coisa. Então, este ponto a gente tem que compreender. Muitas vezes as pessoas lerão, a única Bíblia que as pessoas lerão são as nossas condutas, a nossa maneira de viver, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós nos portamos. Então, esse livro, a Bíblia, que eu costumo dizer, ela ensina, mas não nos obriga a aprender. A Bíblia ensina, está ensinando, mas não nos obriga a aprender. Nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos se queremos ou não os ensinamentos que aqui estão sendo passados, colocá-los em prática. A decisão continua sendo nossa. Pedro vai escrever que o desejo do coração de Deus é que todos se cheguem ao arrependimento. É o desejo do coração de Deus. Até mesmo porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo para que morresse em nosso lugar. Então o desejo dele é que todos se arrependam. Mas, infelizmente, nem todos chegarão a esse entendimento.
do arrependimento. Mas cabe a nós continuarmos pregando, ensinando, lecionando e compartilhando da nossa fé, da nossa maneira vívida de ser. Acima, aí depois, por gentileza, Peterson, Provérbios 4, 23. Para ver a grandiosidade e a responsabilidade que este órgão, o coração, tem dentro de nós. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Em outras versões estará, porque ele mostra as saídas da vida. Então, olha a importância. E quando o nosso coração está em paz, pode o mundo estar caindo à nossa volta. Nós vivemos nitidamente, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque nós confiamos, o coração está em paz. Por isso a importância da gente guardar o coração. E a palavra de Deus está ensinando, está nos orientando, olha, acima de todas as coisas. E aí em outro lugar a Bíblia vai dizer, ó, enganoso é o coração do homem. Então precisamos tomar cuidado e atentar para aquilo que a palavra de Deus está dizendo e nos ensinando. E aí nós podemos então inferir que o coração é a saúde espiritual ou não, pode ser também a doença espiritual. Se o coração está em paz, o nosso ser como um todo também estará em paz. Por quê? Porque nós confiamos. E se nós confiamos, nós precisamos demonstrar com as pessoas que estão à nossa volta essa questão da confiança. Uma das palavras que o pastor sempre fala aqui é que o melhor de Deus está por vir. Gente, eu fico imaginando as coisas que Deus já está fazendo, e se Ele ainda está falando que o melhor ainda está por vir, eu fico imaginando o que é esse melhor. Então, esta é a situação, é isso que a gente tem que guardar e encher o nosso coração daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está sendo ensinado. Vendo o quarteto aqui cantar, que coisa mais linda, né? Parece uma voz só. Aí eu olhava, não, são quatro. O Zaqueu com essa voz, né? Eu fico imaginando, eu com essa voz. Meu irmão, a Sônia, eu com essa voz de taquara rachada, já conquistei, eu com essa voz. Eu chegava em casa, ela só ia falar, só fala boa noite, amor. Boa noite, querida. Não, pensa bem. Mas são o quê? É aprender a usar os dons que o Senhor nos dá em prol do quê? Do reino e da glória dEle. Essa que é a parte gostosa e legal de nós entendermos o propósito pelo qual nós estamos aqui. Ontem, em uma empresa que a gente está dando consultoria, eu levei os meninos a questionar, por que a gente está aqui? Independentemente do que você acredita. Mas por que nós estamos aqui? Tem que ter uma finalidade. A gente não é obra do acaso. Não. Nós estamos aqui, tem uma finalidade. Qual é esse motivo? Quando nós entendemos o verdadeiro propósito pelo qual nós estamos aqui, todas as outras coisas deixam de ter importância. Mas até chegar nesse ponto, nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração. Não que depois que cheguemos a esse ponto, a gente não precisa ainda continuar guardando o nosso coração, vez que Paulo nos ensina, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não aquele que imagina, não, aquele que pensa que está em pé. Cuidado para que não caia. Em outro lugar, a palavra de Deus vai dizer que a soberba antecede a ruína, a arrogância, a prepotência. E aí nós podemos aprender muito com a vida de Pedro. Ó, Senhor, todos aí podem te negar. Eu? Pedro? Não, eu não vou te negar, Senhor. Minutos depois, o que ele está fazendo? Negando. E aí é uma das músicas que vocês cantaram. Aqui, o bem que a gente quer fazer, nós não conseguimos, mas o mal a gente já fez. Na música está esse verso, não com essas palavras, e também não vou cantar aqui, porque a finalidade é manter os irmãos aqui dentro. Então, percebem? Essa é o que nós precisamos compreender e entender. Como que isso está sendo revelado no dia a dia da nossa vida. O livro de Provérbios, então, ele usa coração no sentido de fé do coração, que corresponde o quê? A chamada para a sabedoria. Nós sabemos
quando a Bíblia foi escrita, eles entendiam que o coração era o órgão mais importante, até mesmo porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, sabendo que a nossa mente provém dos pensamentos que estão no cérebro. Mas ainda assim nós entendemos aquele aperto no coração. E nós vemos também quando o nosso coração está alegre. Teve o Thales, eu tenho um filho de 24 anos de idade, praticamente, vocês sabem, nem todos conhecem. Mas quando ele devia ter uns 6 para 7 anos de idade, deu um médico que estava avaliando ele para jogar futebol, teve uma pequena dúvida com relação a algum problema no coração. E aí pediu um exame, o ecocardiograma. E aí nós fomos fazer o ecocardiograma. E até hoje, praticamente 17 anos depois, eu lembro do médico mostrando no monitor o coração do Thales. E ele dizendo, olha, o coração desse menino não tem nada. Está vendo as válvulas abrir? E aí você que é estudante de medicina, com muito mais propriedade que a gente. E ele falando assim, olha como as válvulas estão abrindo e fechando, parecem mãos aplaudindo o Criador. Olha, aquilo chamou minha atenção tanto, que eu falei, meu Deus. Num hospital, olhando para uma tela de televisor, nós aprendemos o quanto Deus é maravilhoso. Então aí a gente percebe essa grandeza. Então por isso que o livro de Provérbios ele vai falar. E nós temos no livro de Provérbios mais de 80 vezes menção à palavra coração e no livro de Salmos mais de 100 vezes mencionada a palavra coração. Se não fosse algo tão importante, é algo que tem que chamar a nossa atenção. Se Deus está usando tantas e tantas vezes a palavra, é porque algum motivo tem. Algum motivo tem. Então, se ele trouxe várias e várias vezes, centenas delas, a palavra coração, é porque implica para a gente ter um cuidado especial com relação a isso. Então, quando lemos o livro de Provérbios, vemos que o termo coração é usado mais ou menos no sentido de que usamos hoje, no nosso linguajar moderno, ou seja, aponta para o centro do ser humano, o homem interior em contraste com o homem exterior, ou seja, o homem físico. O homem físico. Essa importância nós precisamos trazer. O coração, então, ele precisa estar bem com Deus. Quantas vezes a gente briga com Deus? Não vou mais conversar com Deus. Estou com raiva. E quando vê, Deus, eu estou precisando de umas coisinhas. É interessante. E o mais interessante disto tudo é que Deus nos entende. Deus nos entende. Por que Ele nos entende? Porque Ele nos criou, Ele sabe como que a gente é. E o melhor disto tudo é que Ele nos ama da maneira como nós somos. Da maneira como nós somos. Torcendo para o Flamengo, mas Ele ama. Torcendo para o Palmeiras, torcendo para qualquer time, Ele ama. A única coisa que eu fico questionando é quando 2 times estão jogando, eu fico imaginando para quem que Deus vai, entre aspas, responder a oração, né? Não, pensem bem, porque tanto de um time quanto do outro, tem gente lá orando, intercedendo. Mas enfim, quando estivermos lá na eternidade, a gente pode sentar e perguntar, vem cá, não é aquelas partidas lá? Para que lado que o senhor ajudava? Porque são coisas, a gente precisa entrar dentro desses contextos e pensar, gente. Isso é que é a parte gostosa, da gente viver a palavra do Senhor. O coração, então, precisa estar em bem com Deus. E essa é outra maneira de afirmar que devemos ter uma espiritualidade genuína e não uma espiritualidade superficial, hipócrita. Os doutores da lei, e isso é legal, eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam o povo entrar. E eles eram o quê? Os doutores da lei. Se eles questionavam daquela maneira e não entendiam que Cristo era o Messias, que eles mesmos, estudando a lei, esperavam, imagina nós.
Mas louvamos a Deus, por quê? Porque quando Jesus subiu, o Espírito Santo veio para poder nos consolar, para poder nos ensinar, nos lembrar, inclusive, daquilo que nós precisarmos no momento oportuno e interceder junto ao Pai com palavras e gemidos inexprimíveis diante das nossas angústias e necessidades. Essa é a parte gostosa. Eu fico tão impressionado com a grandiosidade de Deus que Ele faz tudo. Fala, olha, filho, o caminho é esse daqui. Mas se você pisar na bola, você ainda tem um advogado. Gente, é muita graça, é muita misericórdia sendo renovada diariamente. Não dá para a gente, humanamente, racionalmente, tentar compreender a magnitude, a grandeza dessa graça revelada, escancarada em Cristo Jesus. Tudo quanto faz a vida tornar-se digna de ser vivida, origina-se no homem espiritual. Aí é a dificuldade que a gente tem. Nós somos seres espirituais aprendendo a ser seres humanos e não seres humanos aprendendo a ser seres espirituais. Aí vem o rolo na nossa cabeça. Então nós temos que entender que nós fomos gerados no coração do Senhor, nós viemos para cá, estamos em um corpo voltando para casa. Hoje é um dia a menos desse regresso. Mas a gente ama tanto aqui, a gente fala, não, vamos ficar por aqui mesmo. Eu estava lendo ali, Adão viveu 700 anos, né? Pode prolongar isso mais um pouquinho. E aí vem a dificuldade da gente entender e de desapegar desse materialismo todo. Então se manifesta o quê? Na vida externa do homem, de múltiplas maneiras. Estão em pauta todos os valores espirituais do homem, bem como os atos daí resultantes. Então são os valores espirituais. E queiramos ou não, de uns anos para cá, muito se tem intensificado a questão da espiritualidade no ser humano. Não estou falando do espiritismo. O espiritismo é um ramo religioso. Estou falando da questão da espiritualidade. Muito se tem enxergado essa necessidade do homem espiritual voltar a ser estudado, voltar a ser praticado, voltar a ser moldado. Então nós temos todos os motivos, nós temos inúmeras ferramentas e nós temos um tempo propício, inclusive, para poder falar de Jesus Cristo às pessoas. Mas falar com a nossa vida, pregar com a nossa vida. Provavelmente, essa questão de falar que o coração, ele dirige as saídas da vida, é porque, mesmo não tendo o entendimento, o escritor de Provérbios, mas sendo iluminado pelo Espírito Santo, ele entendeu que o coração bombeava sangue ao corpo todo. Então nós vemos isso, essa importância do coração. Você já teve a perna sua que dormiu? Aí tem aquela máxima que a gente aprende, né? Dá 3 murrinhos em cima do joelho que resolve. Eu já fiz isso, não resolveu nada, não. Por quê? Porque ainda demanda um certo tempo para que o sangue volte a todos os vasos, artérias. Aí a gente tem que tomar cuidado no que vai falar aqui, porque tem aí a menina que estuda medicina e depois vai falar, nossa, está falando tudo errado, não tem nada a ver. Então vamos ficar só por aqui mesmo. Mas o sangue tem que chegar no corpo inteiro, a grosso modo. Isso é o que é importante da gente entender como que se dá e a maneira como isso acontece. E aí nós vemos a grandiosidade e a importância. Por isso, então, que ele disse que é dali que procede as saídas da vida. Como é óbvio, então, os antigos não tinham a consciência da circulação do sangue, mas sabiam que o coração e o sangue que percorre o corpo estão, de alguma forma, relacionados. Eles sabiam que tinha essa relação. E aí, tem um escritor, que eu também não vou tentar falar o nome dele, só o primeiro aqui, que é Roland. Ele diz o seguinte: o coração de um homem saudável é um coração saudável. A vida e o coração de um homem depende, em grande parte, das condições do seu coração. E se nós pensarmos, é verdade, um coração cansado já não dá mais para jogar futebol. Não dá, você não tem mais aquelas arrancadas. Então, se nós vemos essa importância do coração na questão do corpo físico, muito mais também na questão espiritual. E aí, vem os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os que precisam, muitas vezes, Jesus fazer desenho, né, tem que desenhar. Em outras situações, Jesus ainda tem que pintar.
Então, filho, aqui é o céu, olha, está pintando aqui para você ver que é o céu. E aí eles perguntam, por gentileza, Peterson, Mateus, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Mateus 15, 15, 20. Então Pedro disse, explica-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Aí Jesus, né? Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não contaminará. Amados, não é para você comer agora sem lavar a mão, não é isso não. A gente tem que entender o contexto que Jesus estava ensinando. Então, beleza, então. Que aí também, quando a gente era criança, que negócio, caiu o alimento no chão, né? Conta até 5, se não deu 5, já pode pegar, né? Não está contaminado. Aquelas coisas básicas, né? E sobrevivemos, estamos aí. Tomava ali um vermífugo a cada 3, 4 meses e vida que segue, estamos aí até hoje. Então, precisamos entender Jesus orientando. E aí vem com o primeiro versículo que a gente leu. Assim como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o caráter. Jesus está dizendo justamente isso. Olha, não é o comer sem lavar as mãos que vai contaminar o homem, e sim é o que sai de dentro do homem através das palavras. Através das palavras. Então, o que nós falamos, e aí em outro lugar a Bíblia vai falar, olha, como pode de uma mesma fonte, que é a boca, sair bênção e maldição? Não tem condições. Não tem. Ou a gente torce para o Flamengo, ou a gente torce para o São Paulo. Para o São Paulo, lógico, muito melhor. Não dá para torcer para 2 times. Ou a gente vai agradar um e desagradar o outro. E aí tem aquilo que a gente enfrenta aqui na região sul de Minas. Em Minas eu sou cruzeirense, em São Paulo eu sou São Paulino, no Rio de Janeiro, cada lugar a gente está com um time diferente. O pastor atleticano. Eu fico imaginando Pedro ouvindo falar do galo o tempo todo. E arremeter o quê? O cantar do galo lá 3 vezes. Isso ia ser um peso na cabeça de Pedro. Olha o galo, olha o galo. Ele, nossa, já descobriram, né? Nossa, descobriram. Até aqui já estão sabendo. Como é que esse povo fala a meu respeito? Mas esse que é o ponto gostoso da gente entender como que se dá isto. Essa é a forma jovial da gente aprender a palavra de Deus. É gostoso nós entrarmos dentro da história. E Jesus está nos ensinando, está nos orientando. Por quê, amados? Porque tem pessoas aí fora prestando atenção na gente. Se nós passamos e tem alguém caído na rua, a gente acode. Mas se esse alguém caído é um cristão, imagina a repercussão que isso dá. Imaginem só. Então cabe a nós pensarmos. Por quê? Porque, parafraseando o pastor Isaías, o melhor do Senhor ainda está por vir. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, louvar o Teu nome, pelo privilégio que nós temos de aprender diretamente na fonte, Senhor, que é a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo. E mais que pela Tua palavra, nós também temos o Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, socorre-nos com a presença do Teu Espírito Santo, nos auxiliando, Deus, a cuidar do nosso coração. A cuidar, Deus, daquilo que está entrando no nosso coração por intermédio do que ouvimos, do que assistimos. E daquilo também, Senhor, que o nosso velho homem insiste em trazer à nossa mente em forma de pensamentos. Ó Deus, que a Tua misericórdia continue sendo revelada, nos fortalecendo dia após dia, Senhor. E que entendamos, Pai, que existe um propósito pelo qual nós fomos chamados. E que o melhor do Senhor está por vir. Em nome de Jesus, amém.
E agora nós vamos chamar o quarteto mais uma vez para eles nos abençoar com uma canção, ou duas, aí fica a critério deles. Eu só volto a trabalhar amanhã às 8 da manhã, então vocês fiquem à vontade. Quando o pastor falou algumas coisas, eu olhei para a cara do Bruno, pastor, e eu vi que ele estava um pouco triste, porque o senhor não falou o nome do time dele, rapaz. Ele é corintiano, infelizmente. É que ele não cresceu ainda, né? Quando era menino, torcia pelo Corinthians, né? Mas é isso aí. Pastor, Deus seja louvado por tua mensagem, viu? Deus seja louvado. Muito bom. Espero que todos nós saiamos daqui edificados espiritualmente, viu? Deus te abençoe. Irmãos, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o verso que a gente já conhece, né? Quando você chega na igreja, você vê aqui um painel bonito desse aqui, pastor Isaías, culto da família. A família é o pilar da sociedade, é a educação também. E quando você olha Provérbios 22, 6, eu fico pensando o que está sendo e o que será dos nossos filhos nesse período de pandemia com respeito à escola. O Colégio Adventista iniciou seu trabalho em 2019, ali na Silviano Brandão, e nós estamos ali com praticamente já o dobro, já ultrapassamos o número de alunos do ano passado. Eu queria deixar esse recado aqui para a igreja nessa noite, que aqueles que quiserem, tiverem filhos, tiverem netos, coloque seu filho em uma educação cristã, que faz a diferença na vida das crianças. Essa música que nós vamos cantar, ela fala um pouquinho desse contexto da educação, para nós que estamos vendo esses últimos dias aqui nessa terra. E que Deus possa nos abençoar. Vamos cantar essa música agora da educação, e finalizaremos então daí com a música Preciosa Graça. podemos esconder o que a educação nos faz, preparando nossos filhos cada dia mais. Educação adventista, não há melhor caminho para se escolher. Educação adventista é o futuro mais seguro para você.
sangue na cruz do Calvário, como nós havíamos cantado algumas músicas anteriores. É interessante que se nós parássemos para olhar a cruz e nós ficarmos meditando nela, com certeza nós sentiremos mais o amor de Deus em nossas vidas. Eu acredito, pastor, que cada cristão deveria pelo menos 1 hora por dia ficar observando e meditando na cruz. E às vezes a nossa vida é tão corrida. Hoje estava falando com um colega de trabalho, falei, nosso problema é isso aqui, ó. Levantei o celular para ele. Porque nem nas férias nós temos sossego. E às vezes acabamos esquecendo das coisas tão importantes, tão simples. Um amor tão profundo. O plano básico da salvação é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo. E essa música, ela fala que a preciosa graça do amor de Deus é a única coisa que irá nos levar para o céu. Salvação pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Esse aqui é o desejo do Quarteto de Integração Vocal para cada um de nós essa noite. Que Deus possa andar conosco 24 horas por dia, como dizia o pastor Bulhão. 24 horas por dia. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Amém.
Irmãos, é tão bom falar da graça de Deus, né? E Paulo mesmo fala que o amor de Cristo nos constrange, né? A gente nem merece, né? Nem merecemos. Eu recebi um aviso pelo meu celular agora, da Ângela, um amigão, um amigo irmão, né? Marcelo, ele está internado lá em Belo Horizonte, o estado dele é grave, e ela pediu que nós orássemos pela vida do Marcelo, e também chegou um outro pedido ali, nem mostrei para a Ivone, da gente agradecer a Deus, porque Deus tem nos preservado, né? Deus nos tem preservado, Deus tem preservado a nossa família, Deus também tem nos preservado. Nós somos muito abençoados hoje aqui, né? Muito abençoados hoje. O melhor de Deus está por vir. E eu queria só fazer um pedido para os irmãos não, que a gente fechou nessa página, os irmãos não saiam, que eu tenho que dar um recado só para nós, para a nossa igreja. Vamos orar pela vida do Marcelo, pelas nossas vidas, né? Que Deus tem nos abençoado muito. Né? Quando eu falo de graça de Deus, mexe muito comigo. Mexe muito comigo, mexe muito mesmo, porque se não fosse a graça de Deus, a gente nem estaria aqui, né? Vamos orar, irmãos? Agradeço a Deus, interceda pela vida do Marcelo, a esposa dele, a Ângela, ela que mandou um recado ali para a gente, eu estou orando, ela está nos assistindo também. E que Deus tenha misericórdia da vida do Marcelo. O Marcelo foi uma pessoa que me ajudou muito, né, bem? Quando a gente estava lá em Belo Horizonte, uma pessoa, um amigão, um amigaço que a gente tem. Né? Marcelo sempre estava pronto ali, é uma pessoa que sempre estava pronta a servir, né? Não tinha coisa ruim para o Marcelo. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes é tão difícil entender isso, na nossa visão tão pequena e tão humana, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, e nós aqui, estamos com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós não somos nada diante do Senhor, se não fosse a graça que nos alcançou, Senhor, o amor de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que trouxe a libertação para cada um de nós. Ó Deus, louvado seja Deus, porque o Senhor nos arrancou do império das trevas, ó Deus, e colocou no reino do Teu amor. Ó Deus, muito obrigado pela nossa salvação. Agora, Pai, neste momento, Pai, nós queremos interceder, ó Deus, pela vida do Marcelo, naquele leito ali, naquele hospital, pela sua esposa, a Ângela também. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode operar um grande milagre na vida do Marcelo. Ó Deus, abençoe a sua esposa também, ó Deus. Conforte o seu coração, ó Deus. E, ó Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor irá fazer na vida dessa família. E, ó Pai, nós também queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa. Pai, nós estamos respirando, Senhor. E a Tua palavra é tão clara que todo ser que respira, louve ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta noite maravilhosa, uma noite de bênçãos que o Senhor nos proporcionou. E, ó Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos vieram abençoar aqui nessa noite também, ó Deus. Abençoa a vida de cada um deles, em todas as áreas de sua vida. Obrigado, Deus, pela palavra também que nós tivemos hoje. Pai, como o nosso coração precisa ser curado e transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Ó Pai, como nós estamos doentes, ó Deus. Cura a Tua igreja, cura a minha vida, Senhor. Cura a minha vida também, Jesus. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queria agradecer a vocês e com certeza, né, a indicação foi boa. Muito obrigado, muito obrigado. Nós só temos que agradecer aos irmãos. Com certeza, nós esperamos recebê-los em breve aqui no culto de domingo à noite. Vai ser um prazer receber os irmãos aqui. E com certeza que Deus abençoe o ministério de vocês. Eu sou o primeiro tenor também. Se tiver, eu entro na reserva aí tranquilo. Tá bom? E que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, muito obrigado. Amém?